Esse é o vídeo número 33 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 164 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Letra C. Da caridade para com os inimigos. De modo especial, te recomendo o exercício da caridade para com aqueles de quem não gostas. Muitos dizem: sou bom para os que se mostram bons para comigo, mas não posso sofrer ingratidões. A estes responde o Divino Salvador, que também os infiéis são gratos para com os que lhes fazem bem. Um cristão, porém, deve desejar e praticar o bem àqueles que o odeiam e lhe fazem mal. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículo 44. Triste é ver um cristão que faz todos os dias, talvez, oração mental e comunga a miúde, nutrir ódio em seu coração contra seu próximo, não se envergonhando sequer de patentear isso externamente. Quando se fala de quem ele não pode ver, procura desprestigiá-lo tanto quanto pode, não o saúda. Quando se encontra com ele, volta-lhe as costas quando o outro lhe dirige a palavra. Com que vistas contemplará o Cordeiro de Deus um homem tão hostil? O infeliz que tolera ódio em seu coração terá de sofrer um duplo inferno, um neste mundo, tendo de viver com homens cuja vista não pode suportar, e outro na eternidade, em pena de seu ódio. Mas esse homem é por demais impudente, é impossível suportá-lo. Respondo: exatamente nisso consiste o amor ao próximo, suportar o que parece intolerável. Aquele homem te desprestigia, frustra teus planos, rouba talvez teu bom nome. Pois bem, faze como se nada soubesses, esforça-te em não lhe mostrar a mínima indiferença, conversa amigavelmente com ele em toda a ocasião. E, se ele se mostrar frio, previne-o, cumprimenta-o primeiro e procura ganhá-lo pela mansidão. Muito longe de te rebaixares com tal proceder, te elevas, porque o fazes por motivo sobrenatural e para agradar a Deus. Se alguém te causa, de fato, algum prejuízo, vinga-te, mas à moda dos santos. Em que consiste essa vingança? São Paulino nola define: uma vingança celeste é amar o seu inimigo, Epístola a Severo. Consiste, pois, em amar, louvar e cumular de benefícios a quem te fez mal. Santa Catarina de Sena vingou-se de uma mulher que tinha atacado a sua honra, prestando-lhe os serviços de uma criada durante uma longa enfermidade que a acometeu. São Acácio vendeu seus bens para sustentar quem o havia privado de sua boa reputação. São Ambrósio concedeu a um sicário, que atentara contra sua vida, uma pensão com a qual podia comodamente viver. O governador da Úmbria, Venustiano, que era um perseguidor da igreja, mandou cortar as mãos de São Sabino, bispo de Spoleto, por ter destruído um ídolo, em vez de adorá-lo, conforme era sua vontade. Pois bem, aconteceu que esse tirano, atacado por agudas dores de olhos, implorou o auxílio do santo, levado pela necessidade. São Sabino orou por ele, e não só lhe alcançou a saúde do corpo, como também a da alma, por sua conversão. São João Crisóstomo nos refere o seguinte: São Melécio, patriarca de Antioquia, vendo que o povo queria apedrejar o tribuno que o devia conduzir ao desterro, estendeu seus braços sobre ele, que estava sentado a seu lado no carro, e livrou-o de uma morte certa. O padre Segneri narra um fato ainda mais notável. Um dia foi assassinado o filho único de uma nobre senhora de Bolonha. O assassino, para fugir às mãos da justiça, refugiou-se na casa da mãe do assassinado. Que fez esta? Não só o subtraiu às pesquisas da polícia, mas também o constituiu herdeiro de seus bens, em lugar do filho que já não possuía, e disse-lhe, entretanto: toma este dinheiro e salva-te em qualquer parte, porque aqui não está seguro. Diante de tais fatos, dirá alguém: ora, esses todos eram santos, e eu não possuo tal virtude. Ouve, porém, o que te diz São Ambrósio.
Se te falta força, pede-a a Deus e Ele te concederá. Quando se perdoam as ofensas sofridas, pode-se ficar certo de encontrar perdão junto de Deus, pois que Ele disse: perdoai e ser-vos-á perdoado. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 27. A beata Batista Varani, da Ordem Franciscana, dizia: se eu ressuscitasse mortos, estaria menos certa de ser amada por Deus do que estando pronta a fazer bem àqueles que me fazem mal. Nosso Senhor mesmo disse uma vez à beata Ângela de Foligno: o sinal mais certo de amor mútuo entre mim e meus servos é amarem os que os ofenderam. Se, pois, nada podes fazer, ora ao menos por aqueles que te perseguem e caluniam, segundo a recomendação do Salvador. A beata Joana da Cruz rezava continuamente por aqueles que a tinham ofendido, de tal forma que as suas irmãs de hábito costumavam dizer: quem quiser que Madre Joana reze por ele, basta fazer-lhe uma ofensa. Santa Isabel da Hungria, quando rezava um dia por uma pessoa que a tinha ofendido, ouviu Nosso Senhor dizer-lhe: fica sabendo que nunca fizeste uma oração que mais me agradasse do que essa, por isso, perdoo-te todos os teus pecados. Segue o exemplo desta santa e conquistarás o amor e o perdão de teu divino esposo. Está gostando do canal Audioteca Católica? Então não deixe de inscrever-se no canal e deixar seu like para que outras pessoas possam se beneficiar com essas maravilhosas meditações. Letra D. Da caridade para com os pecadores. As provas mais excelentes de amor são as que têm por fim o bem espiritual do próximo. Na mesma proporção de superioridade que está a alma ao corpo, estão também os benefícios que visam a alma aos que se referem ao corpo, sendo, portanto, aqueles mais agradáveis a Deus. Aos olhos de Deus tem uma alma maior valor que o mundo inteiro, diz São Bernardo. Poderá então haver uma coisa mais sublime que trabalhar com Jesus Cristo na salvação das almas? Talvez digas: eu não estou incumbido da cura das almas e deixo esse trabalho aos sacerdotes. São Agostinho responde: se amas em verdade a Deus, empregarás, certamente, todos os meios para ganhares teu próximo para o amor de Deus. Quem converte um pecador, não só o salva, como também a si mesmo. E noutra parte, diz o mesmo santo: se salvaste uma alma, predestinaste a tua própria. Depois de Jonatas ter livrado os judeus, com grande perigo próprio, das mãos dos filisteus, foi condenado à morte por seu pai, porque, contra sua proibição, gastaram um pouco de mel. O povo, porém, disse a Saul: pois então há de morrer Jonatas, que trouxe a salvação a Israel, e que nos livrou da morte. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículo 45. E alcançaram-lhe o perdão. Todo o que conseguiu, por seus esforços, salvar uma alma, poderá esperar coisa semelhante na hora da morte. As almas salvas dirão a Jesus: quereis talvez lançar no inferno, Senhor, aquele que nos livrou dele. E como Saul, em atenção à súplica do povo, suspendeu a pena de morte em favor de Jonatas, também o Senhor nos concederá seu perdão em razão das súplicas dessas almas salvas por nós. Os que trabalham na salvação das almas ouvirão, na hora da morte, o próprio Deus anunciar-lhes o descanso eterno, de hoje em diante, que descansem de seus trabalhos, pois suas obras o seguirão. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Que consolação e confiança não experimentaremos na hora da nossa morte, pensando que ganhamos uma alma para Deus. Como é doce o descanso depois do trabalho, será doce a morte para quem trabalhou para Deus. Quanto mais contribuiu um pecador por palavras e exemplos a arrancar as almas da escravidão do pecado, tanto mais depressa alcançará o perdão de seus próprios pecados, diz São Gregório. Quem é tão feliz de trabalhar na conversão dos pecadores pode regozijar-se de ter um indício seguro de sua própria predestinação e de que seu nome está assinado no livro da vida. É o que deu a entender o apóstolo, escrevendo aos que o coadjuvaram na conversão dos pecadores: rogo-te também, fiel companheiro, que ajudes aquelas pessoas que comigo trabalham no Evangelho,
cujos nomes estão no livro da vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3. São Paulo colocava uma confiança especial nos que convertem para Deus. Estava inteiramente convencido de que lhes trariam uma grande recompensa no céu. Pois qual é a nossa esperança, ou nosso gozo, ou coroa de glória? Não sois vós, porventura, vós, ante nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vinda. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. São Gregório diz que adquirem-se tantas coroas quantas as almas que se ganham para Deus. No Cântico dos Cânticos se diz: vem do Líbano, esposa minha, serás coroada, das cavernas dos leões, dos montes dos leopardos. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 8. Esta promessa sublime se refere aos que se dedicam à conversão dos pecadores, pois as almas que, antes, se assemelhavam a animais ferozes e a monstros infernais, depois de sua conversão tornam-se agradáveis a Deus. Uma vez no céu, serão outras tantas pérolas que ornarão a coroa daqueles que as colocaram na vereda da virtude. De outro lado, quem vê seu próximo lançar-se no precipício, diz Santo Agostinho, irando-se ou injuriando seu irmão, e deixa de o repreender, merece maior castigo por seu silêncio que o outro por sua injúria. Não te desculpes com tua incapacidade em corrigir defeitos alheios, já que para isso não se requer tanta sabedoria como caridade. Diz São João Crisóstomo: corrige a teu próximo em tempo oportuno, com caridade e mansidão, e conseguirás o teu intento. Se fores superior, é teu dever repreender. A caridade, porém, já exige que o faças todas as vezes que puderes esperar um feliz resultado. Não seria cruel o que visse um pobre cego dirigir-se para um abismo e não o avisasse do perigo iminente de morte em que se acha? Muito mais cruel ainda é quem, podendo preservar seu irmão da morte eterna, deixa de o fazer. Se puderes, com fundamento, prever que tua admoestação não dará resultado, procura alguém que possa curar o mal, participando-lhe em segredo o que sabes. Não digas, porém, isso não é comigo, nisso não me intrometo. Foi essa a resposta de Caim. Sou eu, talvez, o guarda de meu irmão. Gênesis capítulo 4, versículo 9. Cada um, podendo, está obrigado a preservar seu próximo da perdição eterna. Quando se trata de auxiliar o próximo, em particular nas necessidades espirituais, é muito conforme a vontade de Deus, quando necessário, deixarmos a própria oração, diz São Filipe Neri. Querendo, uma vez, Santa Gertrudes fazer oração em vez de um ato de caridade que devia praticar, disse-lhe o Senhor: dize-me, Gertrudes, o que mais preferes? Desejas que eu te sirva ou queres servir-me? Se quiserdes chegar até Deus, esforçai-vos para não chegar sozinhos, diz São Gregório, homilia 6 sobre o Evangelho. E Santo Agostinho diz semelhantemente, comentário ao Salmo 33, se andais a Deus, atraí todos os homens a seu amor. Se, pois, amas ao Senhor, empenha-te em arrastar a seu amor todos os homens com quem convives, teus parentes, conhecidos e amigos. Uma alma devota pode santificar muitas almas por suas conversas e bom exemplo, podendo também, sem escrúpulos, fazer seus exercícios de piedade com a intenção de excitar os outros a imitá-la. Isso não é orgulho ou vanglória, pois as obras, que não têm o cunho de esquisitas, mas são comumente praticadas por todos que aspiram à perfeição, devem ser feitas com a intenção de edificar os outros e movê-los a um amor sincero para com nosso Senhor. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Diz Jesus Cristo, Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículo 16. Quem, por conseguinte, se mostra piedoso, mortificado, amante da oração, comunga muitas vezes para dar bom exemplo, não pratica atos de vaidade, mas de caridade, muito agradáveis a Deus. Procura tornar-te útil a todos, tanto quanto te for possível, por palavras, obras, especialmente orações. O Divino Salvador prometeu ouvir a todo que orar. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa a meu Pai em meu nome, Ele vô-la dará.
Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 23. Muitos teólogos, que se apoiam na autoridade de São Basílio, afirmam que essa promessa vale não só para os que pedem, como também para aqueles por quem se pede, contanto que estes não ponham obstáculos à súplica. Nunca deixes, pois, de recomendar a Deus, em tuas orações, na ação de graças depois da comunhão e na visita ao Santíssimo Sacramento, os pobres pecadores, os infiéis, os hereges e todos os que vivem longe de Deus. Imensamente grata a Deus é a oração feita pelos pecadores. Nosso Senhor mesmo disse um dia a Soror Serafina de Capri: ajuda-me, minha filha, a salvar as almas por meio da oração. E a Santa Maria Madalena de Pazzi: vê, Madalena, quantos cristãos se encontram nas mãos do demônio. Se meus eleitos não os libertarem por suas orações, tornar-se sua presa para todo o sempre.